Mulheres de Ouro, com Maíra Jaber. Bom dia, mulher de Deus! Eu sou Maíra Jaber e nós estamos começando hoje mais um programa Mulheres de Ouro. É muito bom ter você aqui na minha companhia, nesta manhã de sábado, hoje também com transmissão pelo YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal youtube.com/Maíra Jaber. Assim você vai receber todas as notificações sobre novos vídeos, novas canções, novas pregações. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado por essa palavra. Amém? Hoje nós vamos partilhar a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus. Já peço que você abra sua Bíblia, Mateus 25, versículos de 31 a 40. Mateus 25, 31 a 40. E o Senhor nos diz assim: Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se assentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quero partilhar com vocês hoje essa palavra que fala sobre o último dia, o juízo final. O último dia das nossas vidas, o dia em que nós seremos colhidos, o dia da colheita. Porque o tempo em que nós estamos aqui nessa terra é como se fosse um tempo de plantio, um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, até o dia em que o fruto, que somos nós mesmos, estará pronto para ser colhido. E esse dia é o dia final. A gente fala muito sobre o fim do mundo, sobre o fim dos tempos, mas todos nós um dia teremos o fim desse tempo, desse pequeno tempo de vida que temos aqui nessa terra. E nesse dia nós seremos chamados por Jesus. Então você não pode viver, nós não podemos viver como se esse dia não existisse. Jesus nos chama a nos preparar. Temos que estar preparados para esse reencontro com o Senhor. A nossa vida nessa terra é uma vida curta, é um período de vida muito curto, ainda para aqueles que vivem bem. Passam dos 80, dos 90 anos, é um período de vida curto comparado com a eternidade. E Jesus aqui ele nos diz que haverá um dia em que o Filho do Homem vai voltar na sua glória. E nesse dia ele vai separar. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ele vai separar quem é de Deus e quem não é de Deus. E esse dia, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, vai acontecer quando nós fecharmos os olhos para este mundo. E diz aqui Jesus que ele dirá àqueles que ele reconheceu como santos, que ele separou, que ele colocou à sua direita, ele dirá assim, ó: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede
e me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Então Jesus aqui, ele vai listar obras de misericórdia. Ele vai listar a maneira como ele vai medir o nosso amor ao próximo. Lembra dos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, no momento em que Jesus nos chamar, ele vai contabilizar lá no seu livrinho, ele vai olhar quantas vezes nós fizemos essas obras às quais Jesus se refere aqui. Quantas vezes nós demos de comer àqueles que ao nosso redor, ao nosso lado, ao nosso alcance, estavam sentindo fome. Quando nós demos um copo d'água àquele que estava sedento, o próprio Jesus na cruz, né? Sentiu sede. E quantas vezes os nossos irmãos estão sedentos, não somente de água, mas de amor, de uma palavra, de um abraço, de atenção. E Jesus está aqui dizendo que nós somos chamados a alimentar esses irmãos famintos e a saciar a sede dos seus corações. Quantos estão sedentos de amor porque não conhecem a Deus? E se não for através de nós, talvez eles nunca conhecerão. Jesus não está falando aqui das pessoas que estão muito distantes de nós. Ele está falando daqueles que estão ao nosso redor, que estão ao nosso alcance, a quem nós podemos fazer o bem. E ele diz, eu era peregrino e me acolheste. Todas as vezes que nós acolhemos um peregrino, que nós ajudamos alguém que está fora da sua pátria, nós também estamos acolhendo Jesus. E todos nós somos peregrinos aqui nessa terra, né? Jesus me lembra, me recorda agora. Todos nós somos peregrinos porque nós somos cidadãos dos céus. Então, se você acolhe um irmão seu que é peregrino, assim como você nessa terra, está perdido. Quem é o peregrino? O peregrino é aquele que está fora do seu lugar, está perdido, precisa ser acolhido, precisa ser cuidado, precisa ser tratado. E talvez você não esteja tendo esse olhar atento para as pessoas ao seu redor. Pode ser que haja peregrinos ao seu redor que necessitem desse cuidado. Precisem ser acolhidos, né? Pessoas que estavam nuas e foram vestidas. E aqui tem duas dimensões da nudez, né? A primeira, a nudez física mesmo, pessoas que precisam de roupas. Às vezes a gente tem tanta roupa dentro do armário, a gente pode dividir, a gente pode doar para que o nosso irmão também tenha com o que se vestir, mas também a nudez significa vergonha, humilhação. Quem sabe existam pessoas ao seu redor que estão sendo humilhadas, estão sendo maltratadas e você está vendo isso e não está fazendo nada. Quem sabe seja o momento de você se levantar e ajudar essas pessoas também para que cesse esse tempo de humilhação. Estive enfermo e me visitaste, na prisão e vieste a mim. E aqui Jesus fala sobre a visitação. Visitar um enfermo, doente, visitar uma pessoa que está no hospital. Às vezes a pessoa tão querida, tão amada sua, ela está no hospital, ela está no CTI, e é um sacrifício para você ir até lá, porque os horários são ruins mesmo de visita, mas é necessário que você faça esse sacrifício para que a pessoa entenda que ela é querida e para que ela receba esse carinho de Jesus através de você. Estive preso e vieste a mim. E eu acho tão... Porque Jesus se comparar ao enfermo, Jesus se comparar ao faminto, Jesus se comparar ao que tem sede, a gente pode até compreender, mas Jesus se comparar ao preso, porque o preso que está ali, gente, é alguém que está pagando por algo que cometeu. Mas Jesus não olha nesse momento para o pecado dessa pessoa, desse que está preso. Ele olha para nós, para o nosso coração, que deve ser misericordioso como o coração do Pai é misericordioso. É por isso que ele diz que todas as vezes que nós damos de comer a quem tem fome, damos de beber a quem tem sede, acolhemos o peregrino, vestimos a quem está nu, visitamos o enfermo e visitamos os prisioneiros, estamos visitando o próprio Jesus, estamos cuidando do próprio Jesus.
Jesus também foi um prisioneiro, Jesus também foi alguém condenado e injustamente condenado. Então ele experimentou na pele todas essas dores que nós estamos falando aqui. E é necessário que a gente se levante da nossa cadeira e vá até o próximo. E vá visitar o próximo, aquele que nós sabemos que está enfermo do corpo e da alma. Aquele que está prisioneiro, talvez não numa cadeia, mas pode estar prisioneiro num relacionamento, pode estar prisioneiro numa questão mental, numa enfermidade. E você é chamado por Deus hoje a ser a face misericordiosa de Deus, a face misericordiosa de Jesus na vida dessas pessoas. Nós celebramos amanhã o domingo da misericórdia. Misericórdia. A palavra misericórdia significa coração. Córdia vem de coração. Coração que acolhe a miséria. E assim é o coração de Deus, um coração que acolhe a miséria, acolhe os nossos pecados e nos transforma e nos restaura. Quando Jesus esteve na cruz e o soldado furou o seu coração com uma lança, São João diz que ele viu jorrar dali sangue e água. Mais tarde, Santa Faustina teve uma visão e desse sangue e água jorravam os raios da misericórdia de Jesus para nos curar, para nos purificar, para nos tocar. Então, através dessa palavra, hoje Jesus nos recorda que nós devemos ser como o Pai é misericordioso. Nós devemos ser misericordiosos também, acolher a miséria dos nossos irmãos, perdoar, visitar, acolher, ajudar aqueles que estão mais próximos de nós e mais necessitados. E não tem como a gente ler essa palavra, meditar sobre essa palavra, sem pensar no nosso saudoso Papa Francisco. Papa Francisco que nos deixou recentemente, mas que vai estar para sempre nos nossos corações. E deixou um rastro de santidade na igreja, um retorno à simplicidade do Evangelho, um retorno às primeiras obras, um retorno ao primeiro amor, um retorno a esse olhar misericordioso do Pai, a esse Pai que vai ao encontro do sofredor, que vai ao encontro dos irmãos prisioneiros, dos que têm fome, dos que têm sede. Eu estava lendo agora há pouco, antes da gente começar a gravação aqui do programa, eu estava lendo uma reportagem dizendo que o Papa Francisco, durante a guerra, ele ligou mais de 500 vezes para os cristãos em Gaza, para pastorear aqueles cristãos, aqueles irmãos nossos, para dar a eles força, perseverança. E esse padre de Gaza dizia, ele conhecia todos nós pelo nome, ele nos chamava pelo nome, a todos nós aqui da comunidade. Que lindo testemunho, né? Que coisa bonita. A gente não abandonar os irmãos. Olha aqui, a face misericordiosa daquele que visita, o Deus que visita. Minha irmã, meu irmão, os pés de Jesus nessa terra são os meus pés e os seus pés agora. Os braços de Jesus, como que Jesus vai abraçar as pessoas agora, nessa terra aqui, através dos meus braços e dos seus braços? Como Jesus vai visitar as pessoas nos hospitais, nos asilos, nas prisões, através de mim e de você. Jesus, ele conta conosco para que a sua misericórdia continue chegando e continue alcançando muitos corações. Eu peço a Deus que através dessa palavra ele possa tocar o seu coração, para que você entenda que não adianta nada a gente buscar um amadurecimento pessoal, um crescimento pessoal e muitas vezes até mesmo egoísta, se nós não buscamos a face do nosso irmão. Se nós não buscamos ter um coração misericordioso como o coração de Jesus. Porque a fé sem obras, você já sabe, né? É uma fé morta. A fé e as obras, elas precisam caminhar juntas. Não adianta nada eu fazer um discurso bonito aqui para você sobre a palavra de Deus, eu partilhar a palavra de Deus com você, se as minhas obras não estão testemunhando e confirmando aquilo que eu falo.
Portanto, a minha oração hoje por você e por cada um de nós é que nós sejamos, como Jesus, misericordiosos. Alguém me chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que Ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Ele quer uma resposta todo dia, cada dia de você, irmã. É difícil a caminhada e por isso Ele te estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Adore o Senhor, proclame ao Senhor a fidelidade dele, exalte a fidelidade do Senhor. Deus fiel, Deus bendito, bendito seja, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós te adoramos. És tu o motivo da nossa caminhada e de cada um dos nossos passos. Nós te adoramos, Senhor Jesus, nós te adoramos. Então vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa tudo só por mim.
Vamos orar, meu irmão? Feche os seus olhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, te agradeço por essa palavra. Obrigada porque o Senhor hoje me recorda que eu preciso, Senhor, ter uma fé viva. E uma fé viva é uma fé que se... E uma fé viva é uma fé que se converte em obras. Não é uma fé egoísta, de orações e de uma espiritualidade que se fecha em si mesma, mas é uma fé que me leva ao encontro do outro, a orar pelo outro, a amar o outro, a me colocar a serviço, à disposição do reino de Deus, para ser os braços de Jesus, para ser os pés e as mãos de Jesus, para ser consolo de Jesus para esse mundo. Eis-me aqui, Senhor, me coloco ao teu dispor, para que eu possa ser tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Que eu possa ser a tua face misericordiosa neste mundo, que através da minha vida o Senhor seja conhecido e amado. Que através da minha vida o Senhor possa visitar, o Senhor possa tocar, levantar aqueles que estavam caídos, o Senhor possa falar palavras que coloquem de pé mais uma vez e que restaurem as forças daqueles irmãos abatidos. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre a minha vida, fazer de mim um instrumento da tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Obrigada por estar comigo em mais este dia de partilha da Palavra de Deus. E antes da gente terminar, quero aproveitar para apresentar para vocês mais uma vez meus 2 livros. O livro Mulheres de Ouro, um livro escrito para as mulheres, para recordar às mulheres o seu valor para Deus, para fazer com que as mulheres voltem à sua essência como filhas amadas, filhas queridas de Deus. E o livro O que Deus me ensinou no deserto, um livro inspirado em passagens bíblicas de personagens da palavra de Deus que passaram pelo deserto e venceram. Com isso, nós também aprendemos que os desertos da nossa vida são passageiros. Se nós olharmos para aqueles que venceram o deserto, com a ajuda do Senhor, nós também iremos vencer. Então, se você quer leituras que possam edificar a sua vida, te indico esses 2 livros. Você pode solicitar o seu pelo e-mail. O e-mail é contato@mairajaber.com. contato@mairajaber.com. Lembra que Maíra é com I, hein? E Jaber com B de bola. E você também me encontra nas redes sociais, no Spotify, no Deezer, no YouTube. Não deixa de se inscrever no canal, procurando sempre pelo meu nome, Maíra Jaber, tá bom? E na próxima semana eu espero você de novo aqui para mais um programa Mulheres de Ouro. Que Deus te abençoe. Um beijo. Mulheres de Ouro, com Maíra Jaber.